Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez agradecer ao Conselho da Igreja, a pessoa do seu presidente, Reverendo Milton, convite para estar aqui. Rever os irmãos, muitos de vocês eu já conheço de algum tempo, e conhecer e me tornar conhecido de outros. Como foi dito, o alvo nessa manhã é juntos adorarmos o nosso Deus, ouvir a sua voz através da sua palavra, cantar louvores e assim prestar a Ele o culto do qual Ele é digno. A situação é um pouquinho sui generis, porque na verdade é um culto escola dominical, né? Então é mais ou menos um sermão-estudo. Então eu creio que a melhor maneira de atender isso, pensei, seria fazer uma exposição de um livro que é muito pouco lido, até por causa do nome, o livro de Judas, que você vai encontrar no Novo Testamento, antes do livro de Apocalipse. É um livro extremamente importante, tem apenas 25 versículos, eu creio que no tempo que seria somando a devocional e a escola dominical, dá para a gente cobrir o livro todo, e aí você vai poder dizer, eu já li um livro da Bíblia todo. Então, né, já leu, hoje você vai poder dizer isso aí. Então, está lá o livro de Judas, que é o livro imediatamente antes do livro de Apocalipse. Eu não vou fazer a leitura dele, nós faremos a leitura à medida que a exposição for seguindo, mas deixe-me dizer alguma coisa a respeito dele para que nós possamos compreendê-lo melhor. O Judas que escreveu esse livro não é o Iscariotes, naturalmente, mas é um outro Judas. O nome Judas era muito comum naquela época. E muita gente era chamada de Judas. Há pelo menos 2 ou 3 Judas mencionados na Bíblia, além do Iscariotes, e esse é um deles. Nós pensamos, a maioria dos estudiosos acha que esse Judas aqui é um daqueles irmãos de Jesus, que são mencionados lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, filhos de Maria e de José. Então era irmão carnal de Jesus, meio irmão, né? Na verdade, porque Jesus era filho de Maria, mas não era filho de José, filho de Deus. E Judas, durante um tempo, juntamente com os outros irmãos de Jesus, não acreditava que ele era o filho de Deus. Nós não sabemos como ele e Tiago vieram a se tornar crentes em Jesus e assumiram a liderança, ou parte da liderança da nascente igreja cristã. Você vê que Judas aqui, mesmo que era irmão de Jesus, já estou no verso 1, ele se identifica como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago era bastante conhecido, porque ele faz essa referência a Tiago, então a impressão é que ele não era tão conhecido quanto Tiago. Diz, olha, eu sou irmão de Tiago. E interessante que ele se coloca como servo de Jesus Cristo, ele não dá aquela carteirada, você sabe quem é que está escrevendo? Eu sou irmão de Jesus. Ele não apela para esse tipo de argumento para apresentar autoridade, mas ele se apresenta como servo do seu irmão mais velho, Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então essa é a nossa primeira observação sobre o autor. Ele deve ter sido um líder proeminente no cristianismo original do século I, e legou essa carta que entrou no cânon. Ela foi reconhecida como inspirada por Deus por causa da sua associação apostólica e já fazia parte das listas de livros inspirados que aparecem no século II e III. Ele destina a carta aí no verso 1 aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele não declara a audiência do tipo assim, como Paulo escreve, dizendo aos romanos ou aos irmãos que estão em Corinto. Aqui ele deixou muito geral, o que faz supor que ele está escrevendo não a uma igreja em particular, mas a várias comunidades de uma região que estavam passando pelo mesmo problema, que é o motivo dessa carta. Você percebe já na designação que ele faz no verso 1, de que ele gosta de triplos. A gente vai ver isso direto, não é? Chamados, amados e guardados. E essa designação que ele usa para se referir aos seus destinatários já aponta qual é o objetivo dele. Ele escreveu essa carta porque estes irmãos estavam sendo infiltrados nas suas igrejas por falsos profetas, falsos mestres, que traziam uma doutrina diferente da doutrina apostólica.
ele começa a carta assegurando que eles são chamados por Deus, amados por Deus e guardados na verdadeira fé em Jesus Cristo. É uma palavra já de segurança e tranquilidade que ele procura passar já na saudação. E no verso 2, o voto, não é, que é uma espécie de oração que era comum na literatura da época. Ele pede mais uma vez 3 coisas: misericórdia, paz e amor, que sejam multiplicados a vocês. Então, assim que ele se apresenta, ele se identifica, já introduz em parte o tema do que ele vai falar e direto ele já entra no assunto. O que ele vai fazer nessa carta é advertir a igreja contra esses falsos mestres. E a carta tem 2 grandes divisões. Na primeira divisão, que vai aí do verso 3 até o verso 19, ele fala desses falsos mestres. E ele diz que esses falsos mestres têm que ser confrontados, versos de 3 a 4. Eles já estão condenados, do verso 5 até o verso 7. Eles têm um caráter reprovado, do verso 8 até o verso 13. E eles já são conhecidos desde a antiguidade. E isso vai aí do verso 14 até o verso 19. Do verso 20 até o verso 25, ele muda de tom. Até aqui ele, vou usar a linguagem popular, ele está pegando pesado nos falsos mestres. Ele não facilita, não vê nenhuma boa intenção, não vê sinceridade alguma naqueles falsos mestres. O que ele faz é colocá-los debaixo, expô-los e colocá-los debaixo do juízo de Deus. Mas aí quando ele se volta para a igreja, para aqueles que estão sendo enganados, o tom muda. Ele agora tem um tom pastoral. Ele diz, a partir do verso 20, que os irmãos então têm que cuidar-se, verso 20 a 23, têm que compadecer-se, aliás, o verso 20 e 21, tem que compadecer-se daqueles que estão sendo enganados, 22 a 23, e eles têm que confiar que Deus haverá de guardá-los, 24 a 25. Só por uma questão de didática, dividir tudo começando com a letra C, né? Fica mais fácil de guardar. Confrontados, condenados, caráter reprovado, são conhecidos, e a igreja tem que cuidar-se, compadecer-se e confiar na providência de Deus. Então, a carta, esse é o esboço geral dela, e nós vamos agora entrar nos detalhes para ver de que maneira Judas procura ajudar aqueles irmãos. Do verso 3 a 4, ele fala da necessidade de confrontar aqueles falsos mestres. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Nesses 2 versículos, Judas explica a razão pela qual ele escreveu. No verso 3, ele diz que ele estava começando a escrever uma carta e que ele ia falar a respeito da salvação comum, ou seja, a salvação da qual todos eles participavam, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assunto extremamente importante. Talvez ele fosse discutir a questão de fé e obras, que era um problema naquela época, o lugar de Israel na história da salvação, enfim, ele ia falar sobre a salvação. Quando ele diz no verso 3 ainda, que ele se sentiu obrigado a mudar de assunto. Tem coisas que são importantes, mas tem outras que são urgentes. Falar sobre a salvação era importante, mas advertir contra os falsos mestres era urgente. Por isso que ele diz, eu não vou escrever sobre salvação, porque tem uma coisa urgente que precisa ser tratada agora, que é a questão dos falsos mestres que estão entrando na igreja e ameaçando a vida de vocês. É o que ele diz aqui, ele se sentiu obrigado a corresponder-se com eles, exortando-os a batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Essa obrigação que ele sentiu, essa compulsão que ele sentiu, é o resultado do fato de que ele era chamado por Deus para liderar a igreja. Ele havia sido colocado por Deus como um dos líderes da igreja. E o verdadeiro líder, ele se sente obrigado
a cuidar do rebanho e dar atenção às coisas urgentes. É isso que Judas sentiu aqui. Por isso ele não vai escrever sobre salvação, mas vai escrever a respeito dessa heresia que clamava por atenção imediata. O que ele quer fazer, no verso 3 ainda, é que os irmãos se engajem na luta pela fé. Está aí no verso 3, que vocês batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu já ouvi muita gente dizer assim: Deus não precisa de defensores, o Evangelho não precisa de defensores, Deus mesmo faz a sua obra. Se fosse assim, por que os apóstolos escreveram cartas? Se fosse assim que Deus vai fazer tudo isso, para que nós temos o Novo Testamento? Para que Judas escreveu? Deus nos deu o seu Evangelho, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas aprove a Deus, e essa é a maneira dele agir no mundo, usar o seu povo para atingir os seus propósitos. A fé já nos foi dada de uma vez por todas. Está aqui no verso 3. Fé aqui não é o ato de crer, que seria subjetivo, mas é a fé como conjunto de doutrinas e de verdades que devem ser cridas. A fé evangélica, ou seja, o cristianismo, aquilo já estava formado, formatado e definido no tempo que Judas escreveu. Tem gente que pensa hoje que Deus continua a trazer novas verdades, a trazer novos aspectos, novos ensinamentos para a igreja, quando Judas, escrevendo talvez na década de 60, diz que o Evangelho, a fé já foi dada de uma vez por todas. Não temos nada a acrescentar. Temos que preservar, é isso que o Novo Testamento nos ensina, preservar o ensino apostólico, o legado que nos veio através deles, e disseminar essa verdade, proclamá-la e persuadir as pessoas a viver por essa verdade que já foi dada. Não é minha tarefa, nem sua, nem de ninguém, desde o século I, acrescentar coisa alguma ao Evangelho, mas entendê-lo, defendê-lo e aplicá-lo, anunciá-lo ao mundo todo. É isso que ele quer que a igreja faça aqui, que eles se engajem nessa luta, porque é uma luta mesmo. Não podemos assim pensar que a verdade do Evangelho ela não precisa de defesa, ela precisa sim. A gente precisa argumentar, a gente precisa responder, precisa confrontar, precisa explicar e precisa persuadir. Porque o mundo está cheio de falsos mestres, de falsos ensinos. Satanás não descansa e ele constantemente está tentando corromper a verdade, corromper as mentes, corromper o coração, corromper a igreja, corromper a doutrina, e a gente vê apostasia em todo lugar. Daí a importância de falar sobre salvação é muito importante, mas às vezes falar sobre heresia se torna urgente. E nós precisamos estar preparados para fazer essa distinção. E aí ele entra no verso 4, nos detalhes dessa heresia, que ele está preocupado e para a qual ele quer chamar a atenção da igreja. Ele diz que certos indivíduos, ele não nomeia estas pessoas, mas com certeza os seus ouvintes sabiam quem eram, os seus leitores. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Ele diz aqui 4 ou 5 coisas sobre estas pessoas. Primeiro, que eles se introduziram com dissimulação. O falso mestre, o falso profeta, ele não vem com um rótulo escrito na testa, falso profeta. Ele vem usando a linguagem evangélica, ele vem usando a Bíblia, ele vem usando os costumes evangélicos, ele vem usando os hinos evangélicos, e lá no meio ele começa a disseminar as suas heresias. No meio de tudo. É isso que torna o erro religioso tão perigoso, porque ele não vem aberto, ele vem dissimulado. E daí já diz alguma coisa a respeito da intenção desse pessoal. Quando a pessoa é honesta, ela não precisa de dissimulação. Ela dissimula porque as suas intenções não são boas. Por isso que Judas não dá o menor crédito a esses falsos mestres aqui. Eles são dissimulados mesmo. Porque às vezes a gente ouve a pessoa dizendo: fulano de tal, eu sei, ele ensina uma coisa errada, mas de repente ele é sincero, né? De repente ele é sincero, só está enganado. Pode ser que ele seja sincero, mas até prova em contrário, a Bíblia geralmente considera os falsos profetas como movidos de falsas intenções. Eles têm que dissimular. E gente que dissimula é porque não está sendo transparente, não está sendo honesta e não está sendo verdadeira. Então,
Judas não dá o menor crédito para esse pessoal, dizendo assim, bichinho, né, tá, só falta um pouco de iluminação, vamos orar por ele, ou enfim. Bom, não estou dizendo que vocês não orem, mas orem então para ele mudar o coração de vez, né, para se converter talvez, né, provavelmente precisa de conversão, ou de coisa dessa natureza. Então eram dissimulados. Segunda coisa que ele diz aqui, é que eles desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Judas está dizendo que desde a eternidade, o Deus soberano já havia pronunciado a condenação destas pessoas. A condenação de gente assim já está escrita por Deus desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. É como se Judas dissesse, não tem escapatória, eles não vão escapar da condenação, porque desde a eternidade Deus já escreveu, determinou que falsos mestres como estes sofrerão o seu juízo. Ou seja, não deem espaço para esse pessoal. É como se ele dissesse assim, são irrecuperáveis, e alguns de fato são mesmo, irrecuperáveis. Não sabemos quais, por isso podemos orar por todos eles, mas sabendo que desde a eternidade Deus já preordenou a condenação desse pessoal. Terceira coisa que ele diz é que são homens ímpios, homens maus, perversos, que de fato não conhecem a Deus. E aqui vem, em quarto lugar, em que é que consistia o erro deles? Eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. A palavra libertinagem aqui no original tem a ver com libertinagem de natureza sexual. E pelo que Judas está dizendo, o que esses mestres estavam ensinando é o seguinte: vocês foram salvos pela graça de Deus. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Até aqui está tudo certo. Agora vem a conclusão errada, falsa. Logo, você pode viver do jeito que você quiser, porque o que você fizer não vai afetar a sua salvação. Se a salvação é pela graça, não é por obras. Se não é por obras, significa que não importa o que você faça, Deus vai lhe salvar do mesmo jeito. A sua conduta não tem nada a ver com sua salvação. Judas chama isso de libertinagem. É você transformar a graça de Deus numa desculpa para viver do jeito que você quer. Tipo assim, Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa, Deus compreende, ninguém é perfeito, todo mundo erra, Deus não vai levar isso em conta, e aí você continua vivendo do mesmo jeito. E no caso aqui, era uma licença, uma desculpa para viver na imoralidade, para ter uma vida moral, uma vida sexual dissoluta. Eu não sei se Judas aqui está pensando em prostituição. Provavelmente, era muito comum naquela época a associação de religião com prostituição. Os cultos pagãos tinham muito disso naquela época. As sacerdotisas de diversas divindades, elas faziam parte do trabalho delas se prostituir com os adoradores, encenando a fecundação da terra. Então há essa ligação muito forte entre sexo e religião desde os inícios da cristandade. E provavelmente Judas está se referindo a um grupo, uma linha dentro do cristianismo nascente, que defendia que o cristão pode ter sexo de todo jeito, participar de prostituição, se envolver com todo tipo de ilegalidade sexual, porque é salvo pela graça. E se a gente pensa que isso não existe, existe hoje sim. Eu poderia dar a você o endereço no Facebook ou na internet de comunidades, algumas delas se chamam presbiterianas, onde sexo entre os namorados é defendido abertamente, que casamento é coisa ultrapassada, que tem que ter sexo mesmo. Os namorados viveram uma vida sexual ativa, que casamento é uma coisa que você pode ou pode não ter, e defendendo a homossexualidade, a prática homossexual e uma série de outras coisas, sexo consensual entre dois casais e coisas assim, defendendo abertamente. Quando você vai perguntar, mas peraí, qual é o argumento para isso? A graça de Deus. É um Deus gracioso, é um Deus bom. Essa ideia de um Deus carrancudo, um Deus irado, um Deus que castiga, isso é da Idade Média, isso é fundamentalismo, né? Não tem nada a ver isso. Nós vivemos hoje uma nova concepção de um Deus que nos aceita como nós somos. Você vai encontrar gente que se diz inclusive presbiteriana, evangélica, defendendo isso hoje. Os libertinos não acabaram.
As ideias libertinas continuam hoje na igreja de que o Evangelho nos dá uma base ou uma desculpa para a gente viver de qualquer maneira. Essa é uma falsa compreensão do que é o Evangelho. O Evangelho foi dado não somente para tirar a culpa do nosso pecado, mas para nos livrar do seu poder e finalmente da sua presença na ressurreição. E a última coisa que Judas diz desse pessoal, e que é a consequência de tudo, está aí o final do verso 4, que assim eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Em que sentido os libertinos negam Jesus Cristo? Ora, porque o que é que o Senhor Jesus Cristo veio fazer? Ele veio dar a sua vida, ele veio sofrer na cruz, ele veio morrer para nos livrar dos pecados. E na hora que você usa o nome de Jesus para viver no pecado, você está negando não somente o que ele fez, mas negando a pessoa dele. Então, no final, a heresia é essa: é você usar a graça de Deus para viver de qualquer maneira. No final você não está exaltando a graça de Deus, você está negando a Jesus Cristo. Portanto, é uma heresia e ela precisa ser combatida. Ela é perniciosa porque ela corrói não somente a prática da igreja, mas ela corrói também a obra de Cristo. Ela atinge a obra de Cristo e o próprio propósito do Evangelho e da igreja. Daí, agora a gente pode compreender a urgência de Judas, né? É urgente falar disso, precisamos tratar disso. Aquelas igrejas estavam ameaçadas. Bom, como é que ele trata da questão? Depois de dizer que eles precisam ser confrontados, Judas diz: eles estão condenados como os libertinos através da história sempre estiveram. E ele dá 3 exemplos do Antigo Testamento de casos de libertinos que foram condenados. O primeiro está aí no verso 5, é da terra, os judeus quando saíram do Egito. Depois, os anjos que caíram, verso 6, e no verso 7, as cidades de Sodoma e Gomorra. 3, né? Lembrando que ele gosta de sempre falar em triplos. Primeiro, então, o povo de Deus que saiu da terra do Egito. Verso 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Primeiro exemplo, povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito, tinham sido escravos 400 anos lá, saíram com grande poder e glória através da mão de Moisés, atravessaram o mar, foram para o deserto, ali receberam a lei de Deus, Deus entrou em aliança com eles, mas o que é que eles fizeram? Eles abusaram da graça de Deus. O livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio narra como o povo de Israel, lá no deserto, se prostituiu, murmurou, adorou outros deuses, quebrou todas as leis que Deus havia dado. Qual foi o resultado disso? Deus os destruiu no deserto. Toda aquela geração morreu, nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser a família de Josué e Caleb. Primeiro exemplo de Judas. Vocês lembram o povo de Israel? Eles abusaram da graça de Deus, eles presumiram, se sentiram confiados demais, porque Deus tinha uma aliança com eles, e resolveram abusar da graça de Deus. Qual foi o resultado? Deus destruiu aquela geração toda. Ele vai fazer a mesma coisa com você, se você for libertino, porque é o mesmo Deus, não muda. Segundo exemplo, está aí no verso 6: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. A referência aqui é a Satanás e seus anjos, criados por Deus como anjos para a glória de Deus e para o serviço de Deus, não contentes com o seu próprio domicílio, não contentes com o seu próprio status e situação em que foram criados, eles resolveram que queriam mais, eles queriam ser como o próprio Deus, queriam tomar o lugar de Deus. Mais uma vez você vê, é uma outra ordem de seres, mas seres morais, como os anjos, que abusam e presumem da graça de Deus, não satisfeitos com o benefício que receberam, especialmente Lúcifer, especialmente aquele que veio a ser Satanás depois. Eles quiseram mais, eles quiseram ir além do que Deus havia estabelecido, e o resultado, Deus os guarda em algemas eternas para o juízo do grande dia. É a maneira dele dizer, a maneira figurada. Satanás não está preso por uma corrente, não é? Nem os anjos estão presos por uma corrente. É uma maneira figurada de Judas dizer que o castigo deles é inevitável. Eles já estão presos, já foram julgados, já estão presos, estão só aguardando a execução, figuradamente. Ou seja, é inexorável
eles abusaram e presumiram da graça de Deus, Deus os condenou e no dia do juízo serão lançados no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. É o segundo exemplo que ele dá. Terceiro, Sodoma e Gomorra. Verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui, o caso de Sodoma e Gomorra funciona da seguinte maneira: o castigo, o erro deles, Judas diz aqui, e das cidades circunvizinhas, não foi só Sodoma e Gomorra, mas outras vilas ao redor, eles foram após outra carne. É um eufemismo, é uma maneira de dizer que o homem, em vez de ir atrás da mulher, como seria o normal, foi atrás de outra carne, foi atrás do próprio homem. É uma maneira dele falar a respeito do homossexualismo aqui. É uma maneira sem entrar em detalhes. Isso a Bíblia faz muito. A Bíblia evita usar uma linguagem que provoca a imaginação. É o que a gente chama de eufemismo. Então, ela sugere, e para bom entendedor, meia palavra basta. O que é ir após outra carne? O que seria o natural, homem e mulher? O que seria ir após outra carne, homem com homem, mulher com mulher? Então, esse foi o castigo de Sodoma e Gomorra. E o que é que Deus fez? Deus destruiu as cidades e as colocou, diz aqui, como exemplo do fogo eterno. Ou seja, Sodoma e Gomorra permanecem como um símbolo daquilo que Deus vai fazer com aqueles que abusam dos seus privilégios, da sua graça, que avançam além da sua misericórdia e do seu favor, daqueles que presumem de Deus, que Deus não existe, de que Deus, se existe, Ele é um Deus tolerante, ou se Ele existe, é um Deus que Ele não se mete conosco, que Ele não se preocupa com minha vida e com aquilo que eu faço. Esses três exemplos estão aqui para dizer, não é assim. Há um Deus que conhece você, conhece a sua vida, conhece a intimidade do seu coração, conhece tudo que você faz. É um Deus que já deixou claro através do registro bíblico e da história. E outros exemplos poderiam ser adicionados de que Ele tolera até um ponto, mas que Ele não vai permitir que a sua graça seja manipulada e que seja usada como desculpa para viver uma vida fora dos seus padrões. Aqui estão os exemplos. É como se Judas dissesse: vocês acham que Deus vai agir diferente com vocês? Se vocês seguirem esses falsos mestres, o destino de vocês vai ser igual ao destino de Israel, dos anjos de Sodoma e Gomorra, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. E eu digo, aplicando para nós hoje, é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. O Senhor Deus não mudou. Os seus padrões, os seus princípios e a sua maneira de atuar no mundo continuam sendo a mesma. Depois disso, aqui Judas diz que eles estão condenados, porque Deus sempre condenou, e agora em seguida ele fala do caráter desse pessoal. Do verso 8 até o 13, o que você tem, eu não quero representar Judas errado, e eu vou dizer isso com muito respeito. Judas está xingando esse pessoal, tá? Ele vou usar outra expressão, ele solta os cachorros, né, em cima desse pessoal. Ele usa de linguagem assim, pesada, contra esse pessoal. Como eu disse, ele não tem a menor paciência com os falsos mestres. Ele está convencido que esse pessoal é um pessoal mal intencionado. Então ele não tem paciência com esse pessoal. E aqui desses versículos que eu mencionei, de 8 até 13, ele ajunta uma série de argumentos e exemplos para dizer o caráter destas pessoas é reprovado. E ele compara esse pessoal e faz analogias a uma série de ilustrações para deixar isso claro. Ele começa aqui no verso 8 dizendo, vou ler do 8 até o 13. Ora, estes, está se referindo agora aos falsos mestres, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Mais uma vez, 3 exemplos, né?
Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ficou claro, não é o que eu disse? Ele está descrevendo o caráter destas pessoas usando essa linguagem. No verso 8, ele diz que estas pessoas são sonhadores alucinados, o que dá a impressão de que a fonte de autoridade que aqueles mestres estavam apelando eram sonhos e revelações que eles tinham recebido de Deus. Tipo assim, Deus me mostrou, ou tive um sonho em que Deus me apareceu e disse que nós somos livres para fazer o que quisermos, desde que nós tenhamos fé em Jesus Cristo. Judas chama esse pessoal de sonhadores alucinados, porque esses sonhos não vêm de Deus, são alucinações da sua própria cabeça pervertida. E não mudou hoje. Até o dia de hoje, se você dá uma olhada na história da igreja, quase todas as grandes heresias e movimentos começaram com gente sonhando. Deus me apareceu, Deus me disse, eu vi um anjo, Deus mandou um mensageiro. O islamismo, o testemunho de Jeová, especialmente o mormonismo, muitos movimentos dentro do meio evangélico, como por exemplo o G12, uma visão de Castelhano que teve, em que Deus disse para ele que o propósito dele é que a igreja se reunisse em grupo de 12 e que os apóstolos nunca entenderam isso. Tá bom, Castelhano entendeu. E então, muita coisa da batalha espiritual, eu fiz, quando fui agora para os Estados Unidos estudar, minha pesquisa foi sobre apostolado, esses modernos apóstolos que tem no Brasil hoje, quase todos eles reivindicam visões e sonhos e revelações de Deus para as coisas e as práticas que eles fazem. Esse sempre foi um método dos falsos mestres. Deus me apareceu, Deus me disse. É por isso que na Reforma Protestante nós dissemos sola Scriptura. O que exceder a palavra de Deus, nós não temos obrigação de receber como dele. Isso quer dizer que Deus não nos fala hoje? Claro que Ele fala. Eu creio que Ele está falando agora de manhã, e eu creio que você está ouvindo. E eu creio que o Espírito Santo está aplicando estas coisas no seu coração, comparando coisa espiritual com espiritual. Eu sei que Deus está falando, sei que Ele fala. Quando eu abro a palavra eu leio, quando estou em oração. Mas estes homens diziam, Deus me apareceu, eu tive um sonho. Judas diz, esse pessoal, eles são sonhadores alucinados. Isso é alucinação, isso não é revelação. Mas é a alucinação de mentes pervertidas e mal intencionadas, que querem fazer do cristianismo meio de vida e usar a religião para se promover, para popularidade, ganhar dinheiro. O motivo é o motivo mais antigo de todos. No fim é sempre isso. Sempre isso. No fim o motivo é só esse que esse pessoal tem. Bem, são sonhadores alucinados. Não só corrompem a carne, está aí no verso 8, contaminam a carne, uma referência à abordagem sexual da heresia, como também rejeitam o governo de fama, autoridades superiores, provavelmente uma referência ao método deles. Eles entravam nas igrejas e começavam a minar a autoridade dos líderes, questionando a autoridade deles e dizendo, eu tenho uma fonte maior, porque Deus me apareceu. Eu tive um sonho em que Deus me disse. Ou seja, a minha autoridade é maior do que a dos pastores de vocês. Então eles queriam se impor e tomar a liderança da igreja. E aqui Judas usa um exemplo do Antigo Testamento, na verdade não é do Antigo, é uma mistura de Antigo Testamento com uma tradição não canônica, de um episódio que não está na Bíblia, mas que foi preservado oralmente entre os judeus e também num livro chamado Assunção de Moisés, que não é um livro canônico, mas na verdade é um apócrifo. É a história, está aí no verso 9, de que quando Moisés morreu, isso o livro de Deuteronômio diz, Moisés morreu e Deus o sepultou no alto do monte. E aí, Judas nos informa que quando isso aconteceu, o diabo veio pedir o corpo de Moisés a Deus, com o seguinte argumento, Moisés é assassino porque ele matou o egípcio e todo assassino me pertence, eu quero o corpo de Moisés.
Isso é o que diz lá esse livro apócrifo, a ascensão de Moisés, não é? E aí Deus mandou o arcanjo Gabriel para contender, o arcanjo Miguel, para contender com o diabo e dizer: você não vai levar o corpo de Moisés, porque Moisés, servo de Deus, errou, é verdade, mas foi perdoado pelo Altíssimo, é servo de Deus, você não vai levar o corpo dele. Deus queria esconder o corpo de Moisés para que os israelitas não adorassem o corpo de Moisés. Isso não está no Antigo Testamento, isso está nesse livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. E alguns até acham assim que Judas, como é que Judas vai usar um livro apócrifo, né? E a resposta que a gente dá é que Deus, o fato de que Judas está citando a Assunção de Moisés, a Ascensão de Moisés, não canoniza o livro, mas somente aquela parte que Judas está citando. Aquela parte era inspirada. E Judas, inspirado pelo Espírito Santo, sabia distinguir o que era verdade e erro. Nós não temos essa capacidade hoje, porque nós não temos o dom da inspiração, como Judas tinha. Mas aquilo que ele cita desse livro e de outro mais adiante, que é o livro de Enoque, aquilo é verdade e Deus queria que fosse preservado. E na hora que ele cita na sua carta, se torna canônico. Nós recebemos como palavra de Deus e a história está completa. Mas o ponto dele aqui é que quando o arcanjo Miguel estava discutindo com o diabo, não ousou, o arcanjo não proferiu, não se atreveu a proferir um juízo infamatório contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Com isso ele quer dizer o seguinte: olha, o próprio arcanjo Miguel, o arcanjo sendo maior em poder, honra, glória e autoridade do que nós seres humanos, quando ele estava discutindo com Satanás, ele não insultou Satanás, ele não vilipendiou Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses falsos mestres são piores, porque eles não têm respeito nenhum pela autoridade, eles não respeitam ninguém, eles difamam tudo, eles falam mal de todas as coisas. É nesse sentido que ele usa esse episódio do confronto de Miguel com Satanás, para comparar com a atitude de rebelião, falta de respeito e acato para com as ordenanças de Deus. É o que ele diz no verso 10. Estes, porém, nota aí o contraste, ao contrário de Miguel, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. É uma frase complicada aqui no grego, difícil de traduzir, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a compreensão que esse pessoal tem é dos animais, eles são brutos sem razão, ele entende estas coisas por instinto, como uma besta, como um cachorro, como um cavalo, que não tem inteligência, mas tem instinto. Então, essas pessoas, elas não têm conhecimento verdadeiro de Deus, mas no coração, mesmo do homem mais depravado, tem a semente de religião, tem a imagem de Deus, que eles distorcem. Eles conhecem estas coisas por instinto, não porque tem o conhecimento verdadeiro de Deus. Por isso, uma pessoa que não é crente de verdade, que não é convertida, ela pode ir numa igreja, pode se batizar, cantar no coral, dar o dízimo, participar das músicas, fazer oração, e não é crente. Ela faz estas coisas instintivamente, mas sem o verdadeiro conhecimento de Deus. Pode até subir num púlpito e pregar, como eu estou fazendo aqui, e não ser crente, e não ser crente verdadeiro, porque tem esse instinto natural religioso no ser humano. É por isso que tem religiões lá fora, não é? De onde vem essa vontade do ser humano de ter uma religião? Ele não quer o cristianismo, mas aí ele faz uma religião de acordo com o seu gosto, mas ele não consegue escapar de ser religioso. Todo homem é religioso, até o ateu, para dizer que Deus não existe, tem que primeiro falar de Deus, para dizer que ele não existe, porque tem essa religiosidade inata no coração humano, da qual ele não pode fugir. Judas diz que esse pessoal é assim, são animais religiosos. Ele está xingando eles assim, eles são bestas religiosas, em outras palavras, não é? E aí continua, verso 11, 3 exemplos, interessante aqui, olha. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. O que é que Caim tem a ver com isso? Olha, vocês sabem, Caim foi o inventor da primeira falsa religião, não é isso? Caim é o patrono dos falsos mestres. Quem foi que inventou a primeira falsa religião? Caim. Deus tinha orientado que queria ser adorado através de sacrifícios que representavam a morte do seu filho, e Caim inventou a religião das obras, trouxe para Deus o resultado do trabalho das suas mãos, que Deus não tinha ordenado. Então Caim é o patrono dos falsos mestres, ele foi o primeiro. Em seguida ele compara: são movidos de ganância
e se precipitaram no erro de Balaão. Quem foi Balaão? Era um profeta no Antigo Testamento que profetizava por dinheiro. Se você pagasse Balaão, ele lançava um encanto, né? Fazia um trabalho a seu favor. Se você pagasse, ele podia reatar o seu casamento, trazer de volta a pessoa amada, né? Quebrar mal olhado, tirar encosto. Se você pagasse, Balaão fazia qualquer coisa. Então Balaão é associado com esses falsos mestres, porque esses falsos mestres estavam atrás de dinheiro. Eles queriam ganhar a liderança das igrejas, porque isso significava sustento, salário, exploração. Até hoje a mesma coisa. E finalmente pereceram na revolta de Corá. O que Corá tem a ver com isso? O episódio aqui de Números 16, onde Corá, que era um dos líderes era um sacerdote, era um levita da tribo de Israel, das tribos de Israel, ele queria o lugar de Arão, que era o sumo sacerdote. Ele almejava cargos eclesiásticos, ele queria cargos religiosos. E Deus abriu a terra e precipitou Corá e toda a família com ele. Então, que descrição perfeita que Judas faz do falso mestre. O patrono é Caim, a motivação quem dá a Balaão, e externamente ele quer liderança religiosa como Corá. É a mesma coisa hoje, não mudou absolutamente nada. Por isso que essa carta é tão atual. É tão atual. E aí do verso 12 a 13, uma série de comparações da natureza para falar destas pessoas. Eles são rochas submersas. Aqui em Goiânia vocês não sabem do que é isso, né? Porque não tem mar, não tem essas coisas, não tem rio, não tem nada. Mas quem mora... Rio tem, né? Eu ouvi dizer que tem. Então, que é a praia do Goiânia, não é isso? É um rio. Mas eu fui criado no litoral, lá no Nordeste, e lá em Recife, né? E eu gostava muito de ir para as pedras, aqueles bancos de corais que dão nome inclusive à cidade, né? Que fecha a entrada e faz praias, piscinas naturais maravilhosas. E ia de lancha, meu pai tinha lancha, e a gente sempre tinha que cuidar, porque a uma certa altura a maré subia e encobria o coral, mas não tão alto que dava para passar uma lancha. Essas rochas submersas é um perigo para a navegação, porque você não vê, e quando você menos espera, você bateu nela. Se bateu, você afunda. Estes homens são comparados a rochas submersas, porque eles estão ali embaixo do fio d'água na igreja, quase imperceptíveis, mas eles são a causa do naufrágio de muita gente. O perigo deles está nisso, que estão submersos, às vezes disfarçados, dissimulados, ensinando a heresia, disseminando veneno, trazendo dúvida. Rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Aqui Judas está fazendo uma alusão à prática da igreja apostólica de ter festas de fraternidade. A palavra no grego é ágape. Essas festas eram reuniões dos crentes em um determinado lugar, onde se trazia alimentação, cada família trazia comida, eles se banqueteavam e depois eles celebravam a ceia do Senhor e tinha a pregação da palavra de Deus. Com o abuso desta prática, no final do século I, os líderes das principais igrejas já tinham dito que não era mais para celebrar o ágape, por causa do potencial para abuso que tinha nisso. Um exemplo disso é a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, você vai ler, tinha gente que se embriagava, não é isso? Tinha gente que comia demais, outros comiam de menos, e na hora de celebrar a ceia, aí já não tinha mais espírito para celebrar a ceia, não tinha mais ambiente. Então, essas festas de fraternidade eram muito comuns. E o que estava acontecendo em algumas dessas comunidades? Esses falsos mestres já estavam transformando estas festas em orgias. Com essa ideia, né? Se sexo pode, né? Não tem limite, se é pela graça, então está todo mundo junto, né? Já estamos ali tendo a refeição, então o instinto animal brota, especialmente quando é estimulado por gente desse tipo, dizendo, isso é aceitável diante de Deus. E é o que ele diz aqui, banqueteando-se juntos nas vossas festas de fraternidade, sem qualquer recato, sem qualquer vergonha, sem qualquer limite. É uma alusão às prováveis orgias que já estavam acontecendo em algumas dessas comunidades. São pastores que a si mesmos se apacentam, a intenção é egoísta, nuvens sem água, impelida pelo vento.
Todo mundo sabe agora em São Paulo então que a gente está com uma seca muito grande, né? Quando a gente vê uma nuvem subindo no céu, a gente fica com toda a expectativa de que vai chover, de repente o vento bate e ela vai embora. Não é nuvem que traz água, não abençoa, só tem aparência. É assim um falso mestre. Ele pode parecer pomposo, bonito, trazer alguma esperança, mas na verdade é nuvem sem água, árvore sem fruto. Verso 13: ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. O mar costuma expelir as sujeiras que nós colocamos nele. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estrela errante é aquela que risca o céu numa noite bonita, escura. Você só vê uma vez, porque depois ela se perde na escuridão. Você nunca mais vai ver. Você só vê uma vez. Ela risca o céu e some. Judas usa isso como exemplo do falso mestre. Ele pode brilhar durante um instante, mas Deus reservou a negridão das trevas para ele. Em outras palavras, é esse pessoal que você quer seguir? Você quer seguir esse pessoal? Você quer ouvir o que esse pessoal está dizendo? Os libertinos, que abusam da graça de Deus, que enganam você dizendo que Deus não vê, que Deus não vai tomar conta, que Deus não tem padrão, que Deus não é um Deus que não colocou limites, que sexo a qualquer hora, com qualquer pessoa e de qualquer maneira está bom. É esse pessoal que você quer seguir? Olha o que a palavra de Deus diz a respeito deles. E o destino deles será também o destino daqueles que o seguirem. Aqueles que o seguirem. Último ponto de Tiago aqui, desculpa, é porque eu estou falando de Judas, né? Mas é Tiago, que era o irmão dele, aí fica essa confusão. Último ponto de Judas, e eu não sei se vai dar para concluir, mas já avançamos bastante, é que isso aqui não é novidade. Esse pessoal já é conhecido de longa data. Ele cita uma profecia de Enoque, que está preservada no outro livro apócrifo, chamado o livro de Enoque. Verso 14: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Essa profecia de Enoque não está no Antigo Testamento. Nós encontramos a respeito de Enoque no livro de Gênesis, capítulo 5, que Enoque andou com Deus e Deus o levou. Mas esse livro apócrifo preserva uma antiga tradição de que Enoque era profeta e que ele tinha profetizado que um dia Deus voltaria na pessoa de Jesus Cristo, Deus viria entre as suas miríades de anjos para punir os ímpios. E Judas diz: olha, Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, portanto está lá no começo da história da raça humana, ele já tinha profetizado que Deus vai punir os ímpios. É tão antigo quanto Enoque, ou até antes dele, esse ponto de que Deus vai se manifestar contra ímpios pecadores. E aí ele faz um comentário no verso 16: os tais são murmuradores, descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Fechou, né? O que é que eles são? Aduladores dos outros por motivo? O falso profeta fala gostoso. A fala dele é agradável. Ele vai dizer o que você gosta de ouvir. Ele não vai lhe repreender, ele não vai lhe confrontar, ele não vai lhe colocar contra a parede com a palavra de Deus, ele não vai convocar você ao arrependimento e mudança de vida. Não, na verdade ele vai dizer: é tudo permitido, você está no caminho certo, Deus é amor, Deus é graça. O falso profeta adula, bajula, palavras que agradam, só prega coisa boa, só tem mensagem positiva. Ele não confronta, não fala de inferno, não fala de pecado, não fala de justiça, não fala da ira de Deus, porque esse tipo de mensagem não é popular. Mas não importa, pode não ser popular, mas é a verdade. Mas é a verdade. E por que eles fazem isso? Por motivos interesseiros, para manter as pessoas perto de si e se valer delas, explorá-las financeiramente. E o coração da gente se aperta quando a gente vê que isso acontece no Brasil hoje. Muito, muito.
a exploração da fé dos incautos por homens desprovidos de princípios, que são aduladores, que pregam o que as pessoas querem ouvir por motivos interesseiros. Ele cita Enoque lá atrás e cita também agora os apóstolos, 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Ele está citando duas testemunhas: Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, e mais recentemente os apóstolos de Cristo, que tinham pregado naquela região. E ele está aludindo especialmente a Pedro, 2 de Pedro 3,3, onde o apóstolo Pedro diz isso, que o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos, e note que os últimos tempos não é uma coisa para o futuro, os últimos tempos começaram com a ressurreição de Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos há 2000 anos. Uma das características dos últimos tempos é exatamente o aparecimento de escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. E Judas comenta: eles promovem divisão, é isso que eles fazem. Entram nas igrejas, vêm com heresia, depois de um tempo, racha, leva uma parte do rebanho. É tão comum isso, né? Promovem divisão. Sensuais, voltado para as questões do sexo, que não têm o Espírito Santo, mesmo que eles digam: Deus me falou, Deus me revelou, eu tive uma visão, eu ando com Deus, mas eles nem têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não promove esse tipo de coisa. O Espírito Santo promove a verdade de Deus. Pronto. Até aqui os falsos profetas. 5 minutos para eu terminar o que é que Judas está dizendo agora para a igreja. Aqui do verso 20 até 25, o discurso muda. Até aqui, como eu disse, não tem paciência, não tem trégua, não tem quartel. É uma luta renhida contra esses falsos mestres, e o que está em jogo é a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Mas agora Judas se volta para a igreja. Verso 20: vós, porém, agora mudou, né? A audiência agora é a igreja. Vós, porém, até agora era eles. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele dá 3 conselhos para a igreja. Primeiro, guardem-se no amor de Deus. No grego, a frase central é essa do verso 21, é o imperativo. Verso 21, guardai-vos no amor de Deus. Se preservem no verdadeiro amor de Deus, porque isso que eles estão falando não é o amor de Deus, é uma deturpação. O amor de Deus consiste em nos guardar na verdade e nos livrar do mal e do pecado. Guardem-se. E como fazer isso? 3 coisas. Verso 20: edificando-vos na vossa fé santíssima. Vocês já receberam a fé, o Evangelho, que é santo, santíssimo, portanto não tem nada a ver com essas aberrações, essas impurezas sexuais. Vocês têm que se edificar na fé santíssima e não na libertinagem. Se edifiquem na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo, eles não têm, mas o Espírito Santo está com a verdade e com a pureza. Orem no Espírito Santo, pedindo a Deus que protejam vocês, que guiem vocês e que abençoe vocês. E terceiro, no verso 21, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, porque nós dependemos dela. Se Jesus não tiver misericórdia de nós, nós seremos enganados pelos falsos mestres, você e eu. É só Deus quem nos guarda, a misericórdia dele é que nos preserva. Então, primeira coisa, guardem-se, orando, edificando-vos e esperando a misericórdia de Deus. Segunda orientação, compadeçam-se daqueles irmãos que já foram enganados. Verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Perceberam a mudança? Para os falsos mestres dizendo: estão condenados, não têm esperança. Deus já determinou a condenação deles desde a eternidade. Nuvem sem água, estrela errante que vão para as trevas, não tem esperança. Mas e os membros da igreja que são iludidos por esses falsos profetas?
que vê na internet, compra livro, vê no programa de televisão e até contribui para o ministério dessas pessoas. O que a gente faz com essas pessoas na igreja? A atitude aí já é outra. Tem que ter compaixão. Compadeçam, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, porque um crente verdadeiro pode ficar em dúvida. O falso mestre é habilidoso, ele introduz dúvida, introduz questionamento. Tem crentes que ficam com dúvidas, às vezes anos a fio, porque leram alguma coisa, ouviram alguma coisa, escutaram, assistiram alguma coisa, alguém trouxe alguma heresia, alguma doutrina, aquilo pareceu bem para ele, e aí ele fica em dúvida. Ele é crente de verdade, mas ele está em dúvida. E a atitude nossa deve ser de compaixão, discipular, orientar, procurar esclarecer, trazer a verdade, confrontar, alertar, guiar no caminho, porque há esperança, há expectativa. Crentes podem ficar em dúvida, e a quantidade de crente que tem dúvida, vocês não têm nem ideia. Aliás, eu acho que tem, né? Tem muitas dúvidas, e faz parte do trabalho pastoral esclarecer estas pessoas, ter compaixão, paciência e ajudar essas pessoas. Verso 23, salvai-os arrebatando-os do fogo. Duas possíveis interpretações: fogo da paixão, o fogo sexual, né? Ou o fogo do inferno, que é o mais provável, porque se eles continuarem nesse caminho e finalmente seguirem os falsos mestres, não é que eles perderam a salvação, é que nunca tiveram, né? Nunca tiveram o Espírito Santo que os guiaria toda a verdade, e o que está reservado para eles é o fogo eterno da condenação, que ele já mencionou aqui no verso 7, não é? O fogo eterno. Salvai-os do fogo. Quem salva é Deus, mas vocês percebem que aqui a responsabilidade é colocada em nós. Nós temos que salvar estas pessoas do fogo. Quem são elas? Membros da igreja, pessoas que estão próximas da igreja, que estão cheias de dúvida, que estão em conflito, que estão incertas. Isso produz desânimo, produz flutuação de altos e baixos na vida espiritual, que afeta tudo. A tarefa da igreja é ajudar estas pessoas, tendo compaixão. E ao fazer isso, verso 23, ser compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ao fazer isso, tenha cuidado, deteste até a roupa contaminada pela carne. É uma maneira meio dramática de colocar. Ele está dizendo o seguinte: chega perto, mas não tanto. Você quer ter um ministério entre prostitutas? Vá evangelizar as prostitutas, mas mantenha uma distância segura. Você quer evangelizar homossexuais? Vá ajudá-los, mas mantenha uma distância segura. Você vai aconselhar alguém, homem, vai aconselhar uma mulher, é bom que no teu escritório tenha uma janela de vidro desse tamanho, e de preferência vá com sua esposa, ajuda, mas toma cuidado para que você também não caia. Muita gente que foi salvar outra que estava se afogando, morreu os dois. Salve, mas cuidado, rejeite até a roupa contaminada da carne, cautela, sabedoria. Tem muita gente que é bem intencionada, mas falta juízo. Como diria lá no Nordeste, cutuca o cão com a vara curta, né? Se você vai cutucar o cão, que seja com a vara comprida. Precisa ter cuidado para fazer isso. Tem gente que quer fazer ministério não sei aonde, se expor em tal lugar. Meu irmão, tenha cuidado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem que aconselhar fulano, tem que cuidar de cicrano. De repente os problemas e os dramas e as dúvidas de cicrano são maiores do que você pode aguentar. Deixa alguém mais experiente. Pede ajuda, porque às vezes acaba se envolvendo e cai os dois, cai junto. E não são poucas vezes que pastores caíram por falta de cuidado na hora de exercer o pastorado e ver estas coisas. Última orientação, falei 5 minutos, né? Então, dentro dos 4 que eu ainda tenho, deixa eu terminar aqui do verso 24 a 25, quando ele diz: por último, confia em Deus. Aqui ele termina a carta com uma doxologia. Doxologia é uma mistura de oração, de louvor, exaltação a Deus. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora
e por todos os séculos. Amém. Que fim apropriado para essa carta. Ele glorifica a Deus, mas ó como ele se refere a Deus. Primeiro, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Ele vinha dizendo até agora, cuidado para você não tropeçar, mas ele termina dizendo, quem nos guarda de tropeçar é Deus. Você pode tomar as providências que você quiser, mas se Deus não se segurar pela mão, você vai cair. Ele é poderoso para guardar a gente de cair. E com isso ele quer estimular a igreja a orar e se apegar a Deus. A gente tem que tomar todo o cuidado, mas o mais importante é andar junto daquele que segura a nossa mão, para que nós não tropecemos. Aquele que é poderoso para guardar de tropeço. Segundo, que é poderoso para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ele é poderoso para guardar você, para que naquele grande dia do juízo, ele vai trazer você até ele e dizer, eis aqui os meus filhos, que eu guardei, que eu preservei. Eis aqui os que são meus. E aqui, esse é um dos versículos em que nós baseamos aquela doutrina tão querida para nós, da perseverança final dos santos, que aqueles que são de Deus haverão de perseverar, não porque eles são bons e têm vontade, mas porque Deus os guarda, Deus os sustenta até aquele grande dia. Verso 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.